Ô Flex, tipo, fazer uma pergunta. 7 vezes campeão. Isso. Por que parou? O que aconteceu aí no meio desse caminho? Cansou de ganhar? Tava chato? Arnold won 7. O Arnold ganhou 7. Idol of mine. E ele era meu ídolo de Arnold infância. done 6 consecutive. E o Arnold fez 6 consecutivas, aí ele ficou 1 ou 2 anos fora e depois voltou e ganhou a 7ª vez. E eu era criança e lembrava sempre do 7 do Arnold. E eu falei pra mim, não, se eu conseguir ser o 7 vezes campeão do Mr. Olympia, nossa, bicho, como é incrível você conseguir chegar ao seu ídolo de infância, né? Mas cada ano estava cada vez muito mais difícil. Então, todos os Mr. Olympias que eu fiz tiveram sua história. Os seus testes, as suas dificuldades, as diversidades. Cada um teve a sua história. O primeiro porquê foi ganhar. Para falar, virei o campeão. Tinha 2 campeões que tinham ganhado 202, né? A 202 era 202 libras, que era 92 quilos. Aí depois eles subiram para 96. 96. Obrigado. $100. Exatamente. Porque o pessoal não chegava no peso, né? Então, o primeiro ano meu no 212, né, 212. Aí eu falei, não, abriu e eu falei, vou com tudo. Ganhei. No segundo ano, estavam faltando 2 campeões do 212. E aí você ganhou só um, mas eu vou. Aí defendi meu título, ganhei o segundo. E também era uma questão de me confirmar que não tinha sido um golpe de azar que eu tinha ganhado da primeira vez. E aí, no terceiro, eu descobri que a minha esposa estava grávida. No quarto, eu tenho a foto da minha filha no palco já. E antes de eu seguir, eu tenho que dizer que toda a minha motivação fora da segunda vez eram criadas por mim mesmo. Não era porque eu queria passar, né, ganhar de alguém ou ser melhor que alguém. Era uma motivação própria. Então, o segundo motivo foi diferente porque estavam faltando 2 campeões. E eu queria confirmar que eu não tinha ganhado só por acaso, né? Mas número 3, 4, 5, 6, 7, todos tiveram o seu porquê. E eu já falei isso em outras entrevistas também com fãs brasileiros. O número 6 ia ser o meu último, né? A última vez que eu ia na sexta. No processo já de treinamento, tinha um amigo meu próximo que morreu 3 semanas antes da apresentação. Então, não estava ao meu favor ali a situação. E demorei para conseguir restabelecer meu mindset ali, né? Entrar na pegada. E aí, no número 7, eu falei, eu vou lembrar de todos os detalhes, porque as coisas estavam começando a ficar borradas na minha memória. Eu lembrava de alguma coisa, de uma outra, mas eu fazia a mesma coisa, né? Eu chegava lá, ia pro palco, falava com os fãs, mas estava começando a se misturar na minha memória. Agora, com o 7º, eu falei, eu vou lembrar de tudo. Algumas semanas antes do evento, eu falei, não, vai ser minha última vez, eu vou lembrar de cada detalhezinho. Eu lembro de subir as escadas, eu lembro do calor que eu senti no palco, eu lembro da galera nas primeiras filas ali. Quando você está num show, você sabe que você não enxerga quem está muito atrás das primeiras filas ali, né? E o resto fica só um borrado de gente. Mas eu lembro as primeiras pessoas ali nas primeiras filas. Esse foi um momento precioso para mim. E eu lembro dos detalhes. Eu sabia que ia ser o último, mas eu não sabia que ia ser o último, né? Eu sabia que ia ser o último que eu ia ganhar ali. Então, eu lembro de todos os detalhes. E cada Mr. Olympia teve o seu porquê, eu já falei isso. E cada Mr. Olympia para qual eu treinei, eu tinha que depois fazer turnê, fazer as turnês dos campeonatos e fazer a promoção do esporte. E depois voltar para a academia para treinar para a próxima competição. Mas depois do número 4, não tinha mais espaço para melhorar naquela classe. Deixa eu tentar explicar. O meu peso de palco estava 211 libras. 95,5 quilos. Então não tinha mais espaço. Ele não tinha mais como evoluir. Chegou Então, no tipo, teto você tinha dele, que ficar né? se mantendo naquilo ali.
Então eu tinha que falar para mim, eu vou evoluir. Eu vou achar uma versão melhor. Mesmo que a balança já tenha me dito que não dá para eu crescer mais, eu vou dar um jeito. E eu cheguei na palavra refinar. Que nem um vinho refinado, né? O vinho vai ficando melhor com a idade, né? E aí, o meu 7º campeonato, eu acho que foi uma das melhores condições que eu estava. E, né, saí por cima. E depois de uns anos, fazendo qualquer coisa, qualquer esporte, as pessoas estão ali para te apoiar quando você ganha uma competição. Mas depois é mais do mesmo, né? Depois que você está no mesmo campeonato depois de 7 anos ganhando, é legal entrar uma nova pessoa. Então todo ano promovia uma nova pessoa. E eu falava, e esse cara aqui vai tirar o meu título, hein? Tudo bem. E todo ano chegava um cara novo. Então eu tinha que ficar esperto. Não só de forma no palco, mas também de forma política, né? Então eu não tive experiências ruins com o financiador, com o patrocinador. Eu sempre era o primeiro a chegar e o último a sair. Era sempre o primeiro a chegar lá no Mr. Olympia. E o pessoal me conhecia como o cara que tem que ser tirado da feira no final do evento, porque eu ficava lá. Eu ficava lá falando com os fãs e eu falava, mas tem mais um outro fã que quer falar comigo, cara. Não posso ir embora antes de falar com esse cara. Mas é essa questão de dar o foco pros fãs também. Mas tudo bem, você fica grande, você quer, né, ter aparência legal, mas é um esporte que quando você tem o campeão certo para se apresentar para os públicos. E eu me aposentei agora, né, e eu estou fazendo bastante TV, também tenho um podcast legal nos Estados Unidos, e eu tenho alguns convidados excelentes também, mas é uma questão de fazer networking, fazer contatos. Tem amigos que não são de fisiculturismo, mas tem Jelly Roll, que, né, tem um cantor famoso também, tem vários outros atletas, Dan Bilzerian, Dana White, atletas diferentes, amigos meus, que vêm e treinam na minha academia, mas são amigos que eu já conhecia da época de competição. Então, eu fiz contatos. Então, quando eu saí, quando eu me aposentei, eu tinha todas essas pessoas que estavam comigo. Eu também criei oportunidades para mim. Então, agora eu faço muito mais TV nos Estados Unidos, eu estou fazendo muito mais coisa para mídia, estou fazendo com o UFC, Power Slap, PBI, que é o Pro Bowl Ride. O que mais que eu estou fazendo? Estou fazendo mais um monte de mídia. Estou fazendo um monte de mídia. Mas eu comecei sendo um cara do país de Gales, um moleque com o sonho, com esse sotaque horrível que eu não tentei mudar. E muita gente fala, pô, você não tem sotaque americano. Eu não quero ter sotaque americano. Eu tenho muito orgulho do meu sotaque. Tenho orgulho, de onde eu venho. Tenho minha tatuagem aqui. E eu conto essa história outra hora. Mas aqui é uma bandeira do país de Gales. Já fui pro país de Gales. Já foi lá? Já. Você já foi lá? Agora a gente vai ter que falar disso aí, pô. Você foi para país de Gales? 2017, a final da Champions League foi lá. Em Cardiff. Cara, é verdade, você falou. E aí eu fiquei numa casa lá e eu achei lá bem tranquilo, bem calmo. O pessoal gosta muito de futebol lá. Eles curtem futebol. Rugby mais. Ainda mais rugby. É um país que gosta muito de rugby. Onde que você foi? Cardiff, fiquei né? em Cardiff, exato. Eu fiquei 2 dias e meio lá, mas foi bem legal. Gostei bastante, foi bem foda, assim. Mas foi pra assistir o jogo, então eu acabei que fiquei bastante na casa. Aí conheci um parque que tinha ali perto, a gente foi pras ativações de Champions League e tal. Mas eu tenho isso aí, que é um país que eu acho que eu não queria se não fosse isso. E eu fiquei muito feliz de conhecer o país de Gales. Que eu sempre curti a bandeira, Ryan Giggs. Legal. Sabe o que eu queria te perguntar? Quando você meio que fala assim, beleza, aposento, como é que ficou a sua cabeça? Porque você está acostumado a comer igual um cavalo, a treinar igual um cavalo, a viver igual um cavalo. E aí aposentou, o que muda? Eu não sei como que tá a sua cabeça, tipo, mudou nada? Ou você só mudou que você não vai mais competir, mas os treinos continuam a mesma coisa? O que acontece quando você fala, aposentei? Boa pergunta. Eu nunca tinha pensado na aposentadoria. Nunca tinha pensado. Minha carreira Ninguém toda. pensa direito, né? Ninguém quer pensar nesse momento. E toda lesão que eu tive era só mais um obstáculo a passar, né? A vencer. Vamos achar uma solução. Todo problema, né? Tinha que ter um plano para ser contornado. E eu nunca tinha pensado na aposentadoria, mas quando eu pensei,
Aí não consegui mais lutar com isso. Eu já estava muito próximo. A gente estava treinando junto. Eu falei para ele, posso contar a história ou não? Eu falei para ele, olha, e ele ficou emocionado. Porque a gente treinava pra caralho, velho. A gente treinava pra caralho por muito tempo. E eu posso até me emocionar agora, mas eu sabia que tinha chegado a minha hora. Eu já tinha lutado a minha batalha. E você e o Dom, né? Eu falei, olha, você lembra como é que eu te falei? Foi foda, assim, porque Pesado. quando eu fui pra lá, ele tava treinando pra ir pra Open. Então eu falei, mano, eu sabia que ele ia ser campeão. Se ele tivesse competido, ele ia ser campeão. Não tinha alguém pra ganhar dele naquela época. E eu falei, mano, eu vou ter a chance de treinar com o Flex pra ele competir na Open. Nossa. E talvez pousar do lado dele em cima do Mr. Olímpia. Então, tipo assim, ia ser muito foda. A gente tava planejando um bagulho fora da realidade. Utopia, assim, né? E aí, quando ele chegou e falou que tava decidido a aposentar, tipo, mano, eu chorei na hora. Foi forte. Eu acho que tem o lance de chorar, de se emocionar, assim, porque mesmo não sendo do mesmo país, ou sendo amigos desde criança, não falando na mesma língua, mas vocês compartilham, acho que... Mesmo sonho, mesmo sonho. Isso, mesmo sonho, os mesmos sofrimentos, as coisas que deixam pra trás, a família. Querendo ou não, você tá, tipo assim, todo dia ali se desgastando pra uma parada que você fala assim, meu Deus, eu preciso estar com uma cabeça boa. Eu tô com o corpo bom, mas minha cabeça tá fodida. E às vezes, sei lá, sua mãe ficou doente dentro de casa, seu pai tá fudido, você precisa de uma ajuda, seus amigos estão saindo e você tá aqui, ó. Vambora, é isso, aí lá, só visualizando o palco, aquele dia. E aí vocês... Imagina ele te virando pra vocês 7 vezes campeão, falando, não vou mais não, Rafa. Nossa. Pesado. Senhora. Foi foda. Nem imagino. When we sat down, I think I told you in my office. I just E eu acho que eu falei pra você no meu escritório. Eu não lembro exatamente o que eu te falei, mas eu lembro dele ter ficado emocionado. Eu falei, não, para. Para. Ele tava assim, não. Não, treina aí mais umas semanas, Segura mais uma semana agora, não. Para de besteira, vamos treinar. Isso aí. E eu entendo, né? Eu entendo o que ele queria dizer. Não era uma questão egoísta. Talvez seja só um feeling, assim, né? Mas eu falei, ó, Rafa, beleza, mas eu já sabia. Talvez tenha sido uma prova de Deus ali, mas eu já tinha tido essa conversa comigo e com Deus várias vezes. Que mais que tem para fazer, né? Desde os 19 anos eu faço isso. Eu sacrifiquei tanta coisa, sinto tanta falta da minha família que ficou lá no País de Gales para eu perseguir esse sonho aqui nos Estados Unidos. E eu, já tenho a família dos sonhos, o carro dos sonhos, a casa dos sonhos, e tudo isso eu conquistei com o fisiculturismo. E agora eu tô tão perto de ser o primeiro campeão, que nem o Conor McGregor, né? Ia ganhar em 2 categorias, na 212 e na Open. Tipo assim, ia ser história. Tomar pra ele o fisiculturismo, né? Ia ser histórico. E ele falou, por favor, mais 3 semanas. Mais 3 semaninhas. Faltava não 4, não 5, Faltava mas quanto só 3 tempo pra semaninhas. competição? Quando você trocou esse papo com ele? Foi... faltava um bom tempo ainda. Um tempinho, né? Tá, Faltava. não tava perto, Não tava né? perto, não. Ele ia entrar numa fase de off-season para se preparar depois. Então foi nessa fase assim. Ô Flex, mas você falou que seu ídolo 7 vezes, não ficou na sua cabecinha ali, tipo, mano, 8, só pra. 8, aquela oitava ali, Arnold. Você é meu ídolo, mas aqui, você tá ligado? Tamo junto aqui, ó. Não deu uma vontadezinha? Olha, esses brasileiros, vocês querem que eu saia da aposentadoria? Toda semana um brasileiro quer tentar me convencer a sair da aposentadoria. Porra, Flex. Eu acho que o... Não, agora o foco é nele, cara. O foco é nele. Ai.